Como ter mais intimidade com Deus? Essa é uma questão que pega em todo cristão, principalmente assim que você se converte, assim que você nasce de novo, não entende muito da Bíblia, não entende muito de Jesus, não quer se perder em religiosidade. Então eu vou te dar 3 dicas principais que me ajudaram e que eu acredito que vão te ajudar também. Primeira dica, você tem que ter o hábito de orar, sem aquela pressão de ser perfeita e de falar a coisa certa. Segundo, você tem que ter o hábito de ler a Bíblia. E o terceiro, você tem que ter uma linguagem com Deus. Você tem que identificar, na verdade, qual é a linguagem que Deus tem com você. Você tem que enxergar a Bíblia como a linguagem principal de Deus com você. Então, Deus escolheu inspirar mais de 30 pessoas diferentes que até não se conheciam para poder escrever aqueles contos. Então, dentro da Bíblia tem livros de história, carta, poesia, evangelhos. Tem vários tipos de escrita ali. E você tem que identificar, né? No Google você consegue diferenciar cada livro. Mas eu vou colocar aqui também um trechozinho para você identificar quais são os livros, né? A classificação de cada um. E eu também vou deixar uma sequência de leitura bíblica. Claro, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, mas eu gosto de dar uma sequência que não cansa você. Então você fica migrando entre o Antigo e o Novo Testamento. Então você vai ter Jesus presente e também um período em que Jesus não estava presente, entende? Mas o que você tem que entender é de que toda aquela coletânea ali de livro é uma pessoa, aponta para uma só pessoa, que é o nosso único mediador entre Deus Pai e nós. É Jesus. Então todas aquelas histórias estão dando migalhas e vão construindo uma seta para uma só pessoa, que é Jesus. E essa pessoa é justo o nosso Salvador, é a pessoa que nos salva, que nos liga de volta a Deus Pai, e essa pessoa se comunica conosco. Como que você enxerga a palavra dele quando você tá lendo? Como a forma dele te ensinar, dele te aconselhar, dele te instruir, dele te pastorear, entende? Então essa é a linguagem principal de Deus. A leitura bíblica é a fonte principal da tua intimidade com Deus. Então por isso que eu coloquei ela como a primeira coisa, porque você tem que enxergar ela como o seu pão, é aquilo que te sustenta. Por quê? No mundo a gente tem muita distração, são várias pessoas dizendo o que elas acreditam, são muitas instruções, são muitas direções que você pode seguir, mas a palavra fala que Jesus é o único caminho para a vida. A gente precisa realmente buscar nessa fonte e identificar, quando a gente estiver lendo, por mais que seja um livro, vamos supor, de profecia, porque ela é viva e eficaz, de alguma maneira, aquilo que eu vou estar lendo vai se comunicar comigo hoje, no meu problema hoje, entende? Então por isso que é importante que você leia a Bíblia. No início você pode não entender muito, o interessante é que você tenha uma Bíblia de estudo, vou recomendar uma aqui que eu gosto muito, que é a NVT, e assim você consegue ter mais entendimento do contexto histórico, para quem que ele estava escrevendo, quem escreveu esse livro, o que que ele quis dizer nesses versos, e aí você vai tendo a maior compreensão, mas você precisa entender que ler a Bíblia não é uma opção, é realmente a sua maior necessidade. A segunda grande dica é de você orar sem aquela pressão de ser perfeita. Por quê? A oração é a sua comunicação com Deus. Você vai estar abrindo o seu coração. Eu vou te dar dicas de como que você pode fazer pela estrutura do Pai Nosso, né, que Jesus ensinou. Você precisa entender a oração como um momento seu com Deus. É um momento muito íntimo, né? Você pode estar orando com alguém, você pode estar orando com um grupo de pessoas, tudo bem, mas aquele momento ali foi criado para que você abrisse o seu coração, apresentasse a sua súplica e você entrasse em concordância com a palavra. E aí é por isso que é importante você ler, né? Ter o hábito de ler primeiro, para que nesses momentos de oração você tenha assunto com Deus. E no meio do seu assunto, você tenha a palavra dele para poder trazer nesse meio desse assunto, entendeu? Vamos lá. Você não precisa falar bonito. Deus não tem essa expectativa sobre você. Então, se você até hoje achava que porque o seu pastor ora muito bem, porque suas líderes, amigas oram muito bonito, não interessa, não é o parâmetro que Deus tem para você. A necessidade que Deus coloca sobre nós dentro da oração é de ser genuíno, de realmente a gente estar abrindo o nosso coração, estar atento ao que Deus pode falar naquele momento. E a gente entrar nessa concordância por escolha. Então nós escolhemos tentar enxergar as coisas, o mundo pela perspectiva de Deus. Como é que eu faço isso? Conforme eu tenho essa intimidade, eu vou falando com Deus. A intimidade que a gente mais tem com as pessoas ao nosso redor é com quem a gente mais fala. É esquisito no início, você vai sentir que você tá falando com as paredes, mas você precisa entender que você tá falando para um Deus que ouve. Esse é o fator mais importante, é quem ouve a oração, quem responde. Tem um parâmetro legal
da oração do Pai Nosso, que eu dividi em pontos, que eu vou colocar aqui na tela também para facilitar. Ela apresenta Deus como um pai, depois a posição de Deus e a sua, né? Ele está no céu e nós estamos na terra. A vontade de Deus vem antes da sua, então por isso que você clama pedindo a vontade dele, você pede esse alinhamento. Você fala sobre a presença e o sustento diário, né? Nós precisamos de comida, de roupa e tudo. A presença de Deus também precisa estar nisso. Não só dessas coisas materiais que a gente precisa, da presença de Deus. A gente precisa identificar isso também. É importante que a gente identifique. Depois, a confissão de pecados e o perdão, a gente pedir perdão e também perdoar outras pessoas que nos feriram. E a gente fala sobre a proteção. A metade da oração do Pai Nosso fala do realinhamento que precisa acontecer entre os céus e a terra, né? Entre nós e Deus Pai. E a segunda metade são as nossas súplicas, né? Os nossos problemas, a nossa ansiedade que a gente precisa apresentar para Deus e Deus nos dá a paz em troca. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte, por exemplo, eu sempre achei que, então Deus coloca situação pra gente cair na tentação. Não, aquilo ali tá mais significando o seguinte, que nós temos o livre-arbítrio. Deus valoriza a nossa escolha, né? Esse momento de você aprender tudo dele e aí você ter opções e falar, Deus me ensinou tal coisa, então eu vou por aqui, vou por esse caminho. Você poder aplicar tudo aquilo que você recebeu, que você entendeu. Não nos deixem cair em tentação, é de você pedir ajuda pra Deus e falar assim, Deus, eu não quero seguir a minha vida pelo meu próprio juízo, meu senso de juízo. Eu quero seguir a minha vida, tomar as decisões pelo teu senso de juízo, né? A tua decisão, o que o Senhor considera bom, o que o Senhor considera errado. E aí isso vai me guiar. Então, esse momento de oração, essas frases que Jesus apresentou pra nós, tem tanto significado, então por isso que eu trouxe essa divisãozinha de Deus como Pai, posição de Deus e a sua, vontade de Deus antes da sua, presença, sustento diário, confissão de pecados, perdão, proteção. Primeiro você reconhece com quem você está falando. Você está falando com um Deus que ouve, certamente Deus ouve. Deus, ele é o Deus que se a gente bater na porta, ela vai abrir. Se a gente clamar, qual é o pai que vai dar pedra para um filho que está pedindo pão? Essa é a figura que Deus escolhe retratar como ele é, como ele mesmo é. A presença de Deus é algo muito relevante que eu perceba. Eu perceba que Deus é um Deus presente. Eu perceba que Deus é um Deus que ouve a oração. Que Deus é o Deus que me responde. E que por mais que eu não tenha um arrepio, que a montanha não se mova do lugar e que o anjo não apareça para mim, Deus presente está. E aí o fator muito importante na oração é de você trazer um verso bíblico no meio que concorde, né, que tem a ver com o assunto da sua oração e você se esforce para concordar com aquilo. Por exemplo, você se sente uma pessoa que tá vivendo uma situação muito difícil, você se sente desamparada mesmo. Deus não tá vendo o seu problema, você tá passando por muita dificuldade, seja onde for, no trabalho, no relacionamento, família, mas você sente que Deus não disse nada, não tem nada pra, sabe, não tem nenhum caminho pra você sair desse lugar. E aí você abre o seu coração, você fala, Deus, eu sei que você tá acima de mim. Você é um Deus que me protege, a tua palavra diz que se eu clamasse o Senhor iria aparecer, mas eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo distante, essa é a verdade, eu tô achando que você não tá me ouvindo, mas eu tô orando aqui, eu tô clamando porque a tua palavra disse que o Senhor iria me ouvir. Eu tô sendo sincera, eu tô sentindo que o Senhor me abandonou mesmo. Pode falar, a gente tem que falar, a gente tem que falar pra um Deus, porque ele sabe que a gente é humano, ele sabe que a gente vai pecar, que a gente vai errar e que a gente se sente assim. Então se a gente fica mascarando isso, a oração não é genuína e não vai adiantar de nada, você vai estar fingindo pra um Deus que sabe que isso é mentira. Então você vai perder tempo se você fizer isso. Então você fala, Deus, eu sei que o Senhor tá presente, que, por exemplo, em Salmos 23, diz que o Senhor é meu pastor, mas eu tô me sentindo que eu não tenho pastor, sinceramente. Mas eu declaro, no nome de Jesus, que isso vai mudar. Aí você abriu seu coração, você trouxe a palavra e você tá concordando, você tá profetizando. Deus, eu não sinto isso, não sinto que o Senhor tá fazendo algo, mas assim como a palavra diz, que aquela história lá da chuva, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e aí veio a chuva, mesmo quando ninguém acreditava. Eu vou acreditar que o Senhor está se movendo ao meu favor. Eu vou acreditar que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para me protegerem, para me consolar, ou para me dar uma direção, para me tirar desse lugar. Eu vou acreditar que o Senhor é meu pastor. E aí você vai profetizando e concordando, a tua situação vai mudar. É da vontade de Deus que você leia a palavra, concorde com aquilo, você se esforce para identificar a vontade de Deus naquilo que Deus escolheu revelar para você, que é a palavra. E aí você concorda e profetiza isso no momento da sua oração. Outra coisa relevante sobre a oração. A oração repetida, ela não é mais forte que a oração feita pela primeira vez. Então Jesus ensina que não adianta você pegar uma oração, por exemplo, que você viu no Google, por mais bonita que seja, e aí você repete ela 5 vezes, ou 7 vezes, 10 vezes. Isso aí não vai fazer com que Deus
insistente. Ouça, quando Jesus fala pra gente ser insistente numa oração, tem uma história que Jesus conta, eu vou até contar aqui, que é basicamente assim. Ele fala que uma mulher, ela tava vivendo num tempo onde tinham péssimos juízes, né? E aí ela precisava resolver uma causa, e aí ela pedia muito pra esse juiz, vamos chamar de juiz, eu não lembro se era juiz, mas que ela pedia muito pra esse juiz resolver essa questão pra ela, e ele ficava ignorando, porque ele era mau mesmo, ele era uma pessoa ruim. E aí Jesus disse que ela insistiu tanto que pela insistência ele falou assim, olha, eu nem queria resolver isso, eu sou até uma pessoa ruim, não gosto disso aqui, mas de tanto ela insistir, eu vou resolver. Esse princípio da persistência não é pra você traduzir em então eu preciso orar a mesma oração várias vezes. Não quer dizer isso. Essa coisa da persistência, Jesus estava falando da gente apresentar a mesma causa para Deus e profetizar até que a vontade de Deus aconteça, até que o romper de Deus aconteça. Então você começa a entender os princípios de Deus, com a vontade de Deus, e aí você vai profetizando sobre aquela situação. Não é que a mesma oração repetida várias vezes tenha o poder de coagir Deus, entendeu? Ou de perfurar, assim, alguma coisa e Deus ouvir. É isso que Jesus condena. Não adianta você orar várias vezes a mesma coisa. E o último tópico, que é a linguagem com Deus, é muito interessante que a gente pense dessa maneira, porque, por exemplo, eu conheci uma pessoa muito próxima a mim que tinha uma linguagem com Deus que parecia ser um Bluetooth, assim. Deus falava, ela ouvia rápido e ela sempre falava isso. Nossa, eu ouvia a voz de Deus, eu ouvia a voz de Deus. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Eu pensava, então Deus não fala comigo, porque eu não identifico assim. Eu não bastava ela entrar num momentinho de oração ali, rapidinho ela identificava. Ou quando tocava um louvor e ela orava, rapidinho ela falava, Deus falou tal coisa, eu ouvi Deus falar tal coisa. E eu pensava, gente, então Deus não fala comigo. Só que Deus se comunica de tantas maneiras, a gente viu na Bíblia. Foram sonhos que Deus dava um cenário e aí depois ele interpretava, a pessoa já acordava com a interpretação. Outros momentos era uma voz mesmo, audível. Outros momentos era uma sarça ardente, pegando fogo. Outros momentos era um anjo que aparecia. Outros momentos era uma intuição. Outros momentos era uma voz dentro, assim, da alma, da mente da pessoa, do coração da pessoa. A gente tem que identificar que Deus se comunica de diversas maneiras e com a gente não é diferente. Quanto mais rápido a gente identifica como que Deus fala e como que a gente interpreta, mais rápida a nossa resposta de fé. Porque imagina, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu tava caminhando no shopping e no corredor eu vi um menino um homem, que estava mancando. Ele tava com o pé engessado e tudo. E aí na hora eu senti um impulso, assim, uma vontade. Deus falou comigo através da vontade. Eu quero orar por esse cara, eu quero orar. E aí na mesma hora que ele tava vindo, né, eu tava isso acontecendo na minha cabeça, esse diálogo. Eu quero orar, mas e se ele não for curado? Ele vai ficar com raiva de Deus? Eu vou passar vergonha? Ele vai achar um incômodo? Eu vou ser inconveniente? Eu vou atrapalhar a fé do cara? Eu vou, tornar o dia dele ruim? E aí essa conversa. Aí o cara passou, eu não orei. E aí depois eu senti um peso de tipo assim, Deus falando, minha filha, eu queria que você orasse. Você precisava daquele momento ali pra você responder em obediência, em fé, né? E ele precisava daquela oração. Por que não? Mesmo se não acontecesse como você esperava, por que você não foi Primeiro ponto, é bíblico que a gente vá lá e ore, independente do que aconteça, se a cura for instantânea, se for processual, se acontecer em outro momento, ou se não acontecer ali, mas acontecer em outro cenário, não interessa, eu não tô responsável por isso, eu tô responsável por obedecer. Jesus manda a gente cumprir o ID, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Aí eu não fui, porque eu fiquei racionalizando demais se era Deus, se não era, entende? Deus pode falar com sonhos, visões, leitura, comigo é muito leitura, lendo qualquer tipo de livro, lendo Bíblia, Deus fala muito comigo, com uma linha de raciocínio, com frases, entendeu? E aí eu vou identificando que é a vontade de Deus. Pode ser por louvor, por pensamento, através da oração, sensação física. Tem um pastor muito respeitado que eu gosto muito, que é o Bill Johnson, da Bethel, nos Estados Unidos. E ele diz que em determinada fase da vida dele, Deus começou a dar sensações físicas pra ele, como se ele tivesse com frio. Então toda vez que ele sentia um frio, assim, no meio de um dia quente, ou numa igreja que o ar não tava batendo nele, mas ele sentia um frio, assim, inexplicável, ele sabia que era Deus falando com ele. E aí ele começou a ter um porquê, e aí Deus trouxe uma história, é uma coisa longa, mas você vê que Deus trouxe uma nova linguagem, tá tudo bem. Quando você se converte, muito provavelmente Deus vai falar com você de uma maneira muito óbvia. Então, pessoas podem se levantar para te dar uma palavra de direcionamento. Você pode ler a Bíblia e aquilo se interpretar em diversas formas e tudo. Passa o tempo, aí você vai ver que não é mais assim. Não tem mais pessoa orando por você, não tem mais pessoa dando palavra, ou sei lá,
as coisas mudam, você começa a enfrentar problemas, enfrentar diversas dificuldades, e é parábola do semeador, isso aí é normal. Você vai enfrentar as vontades de perseguir a riqueza, né, de buscar mais a riqueza do que Deus, ou de buscar mais status do que Deus, ou até pressões emocionais. As parábolas falam que isso pode acontecer, e isso pode te fazer questionar a voz de Deus, ou de você até questionar a sua fé, se vale a pena mesmo permanecer, né? Mas isso é comum, e a nossa linguagem, ela vai evoluindo com o tempo. Deus usa até a nossa história, nossa personalidade, nossos dons e habilidades até para se comunicar com a gente. Então, se a gente percebe que Deus, ele tem várias formas de se comunicar, e a gente estiver mais atento, mais provável a gente responder em fé e obediência a Deus, do que a gente deixar passar achando que é da nossa cabeça. E como que você aprende a discernir a voz de Deus? Se é lendo, se é com sonhos, se é com visões, você literalmente vai ter que testar. Deus vai falar com você com a vontade, ou com um sonho, ou de você lembrar de uma pessoa, ou de você se comunicar, você orar pedindo uma coisa, aí acontece, aí você, vixe, agora o que é que eu faço? Você vai ter que fazer testes. Deus vai te pedir pra falar alguma coisa, abandonar tal hábito, se conectar com nova pessoa, ir pra um novo local. Deus vai te dar essas percepções através de sei lá como, né? Como eu falei, as opções aqui. Mas você tem que responder, você tem que cooperar com isso. A chave é a cooperação. Quando você coopera com esse impulso, você vai percebendo assim, nossa, então isso aqui era a vontade de Deus. Não, isso aqui não era. Eu já percebi que isso aqui, na verdade, era eu mesma. Era a minha própria vontade, era o meu pensamento. Entende? Então você vai ter que realmente fazer testes e ver o que é a voz de Deus pra você. Tenha o hábito de ler a Bíblia. Ore sem a pressão de ser perfeita e tenha a capacidade de identificar a sua linguagem com Deus. Essas 3 dicas me ajudaram muito. Eu me converti em 2017, de lá pra cá eu fui muito bem acolhida, eu tive uma graça de ter uma igreja local que realmente conseguia responder as minhas perguntas. Se você tem perguntas, não se desespere, isso é normal. Estranho seria se você aceitasse Jesus, começasse a ler a Bíblia e aceitasse tudo sem dúvida nenhuma. É impossível. Estranho seria se você lesse a sua Bíblia e fechasse e perguntasse: entendi tudo, raciocinei tudo, não tenho questionamento de nada. Impossível, estranho seria se isso acontecesse. Eu fui muito bem acolhida e hoje a minha grande missão é repassar esse ensino, esse acolhimento, essas direções que facilitaram a minha jornada, e eu espero que esse vídeo facilite a sua. Beijo!